Ok, então iniciando agora oficialmente a nossa aula de número 10, não é isso? Hoje é aula 10. Isso, porque na aula passada eu tinha me confundido, né? Como na quinta a gente teve aquele evento que eu participei, acabou não ficando sendo a aula, né? É, Aí, então hoje é a nossa aula número 10. Bom, então vamos lá, turminha. Eu fiquei de mandar esses arquivos para vocês, eu tô, né, vendo agora que eu não mandei ainda. Então, para quem não conseguiu reproduzir, tá? Eu vou pedir para vocês acessarem o Google Classroom, que eu vou colocar esses arquivos aqui. Que hoje a gente vai fazer alguns exercícios, né, para manipular ele aqui, tá bom? Deixa eu só colocar isso aqui do lado. Então, tá aqui a nossa turma. Então, aqui, ó, eu coloco aqui como checkpoint. E aí, conseguiram dar uma estudada no final de semana? Alguém tem alguma dúvida especial? Algum questionamento? Ou tá tudo certo aí? Desculpem. Pronto, turminha. Então, a gente parou aqui no checkpoint 3, tá? Então, né, para não interromper aí o aprendizado de quem não chegou até aqui, a gente vai continuar com esse arquivo, certo? Bom, ainda estou sentindo falta aí dos colegas, né? Deixa eu mandar uma mensagem aqui para a turma, só para poder avisar que a gente já começou, né? Ok. Tudo tranquilo aí, né? Sem dúvidas. Paulo, alguma dúvida, Paulo? Tudo tranquilo aí? Pronto. Então, vamos lá, viu? Hoje, como é segunda-feira, a gente vai começar, né? Mais devagarzinho, sem apertar muito, pra gente ir crescendo de acordo com a semana. E aí, antes da gente começar, vamos fazer aquela revisão no nosso conteúdo, tá? À medida que eu for passando aqui, se alguém tiver alguma dúvida sobre o que foi dado, já se manifeste aí, tá bom? Então tudo que está pintado aqui de amarelo é o que a gente já viu, né? Aí, ó. Aí eu vou atualizar aqui que na aula passada a gente viu, né, o Work Plane Viewer, né, que é o visualizador de plano de trabalho, tá? Esses elementos aqui nós não vimos ainda. Quer dizer, vimos as vistas 3D, mas ainda falta um outro recurso, então não vou marcar. Tá? Aí nós vimos esse elemento aqui, ó, unir, o desunir, tá? E todos esses aqui, esses dois nós vamos ver ainda, certo? Esses elementos aqui também não vimos nenhum.
tá? Só revisando aqui, tá vendo, turma? A gente não viu nada disso, tá tranquilo até aí. Aí a gente viu telhado por perímetro, né? Vimos telhado por extrusão, certo? Esses outros elementos nós também não vimos ainda, não vou marcar. Esse aqui nada ainda de família. Escada ainda não, muito menos. Aqui também não, certo? Bom, então a gente vai completar esse exercício de hoje. Tá? Quem quiser anotar, eu vou anotar aí o que a gente não pode deixar de ver hoje, tá certo? Ó, vai ser, a gente vai ver um pouquinho de tabela, certo? Vou até anotar aqui para não esquecer de dar para vocês esse schedule, só vou marcar depois que eu passar. A gente vai ver um pouquinho de filtro também. Deixa eu anotar aqui minha pesquinha para não... Esses dois aqui a gente vai ver também. Certo? Esse aqui nada disso aqui ainda, vai ser no exercício novo. Esse esquema de cores eu vou falar um pouco também sobre isso. Anota aí, tá, turma? Quem quiser continuar. A gente até viu, né, editar e criar e editar grupo, mas eu não vou falar sobre isso agora não. Não vou marcar ainda não. E aí, cadê aqueles outros recursos? Aí a gente vai ver aqui também, ó, para concluir. Vou colocar aqui forro, né, e esses recursos aqui de piso, ó, piso inclinado, subelemento. Pronto, tá ótimo. Acho que para hoje tá bom. Também a gente vai falar aqui sobre ambientes e áreas. Tá ótimo. Tá? Ok, então olha só, começando aí com o nosso, com o nosso, com a nossa casinha, né? A gente percebe que lá no nosso exercício eu tenho aqui algumas informações, tá vendo, turma? Né? Além das cotas, a gente tem aqui as informações de identificação, né, dos ambientes. E tem uma representação gráfica aqui, né, de cerâmica, tá? O que a gente normalmente chama de rachura, mas aqui a gente vai chamar de padrão de preenchimento. Certo? Anotem bem isso aí. Bom, eu vou primeiro usar esse exercício para mostrar para vocês, falar para vocês como é que funciona essa situação do ambiente. Para a gente informar para o Revit, né, que a gente tem um ambiente, é preciso inicialmente que você tenha uma geometria que permite você informar a existência, né, daquele elemento. Tá? Então, o ambiente no Revit é uma categoria, certo? E aí eu quero que vocês não confundam ambiente com o tag do ambiente, né? A gente chama de tag. O tag é esse carinha aqui, tá? Ou seja, esse elemento de anotação que exibe as informações a respeito do ambiente. Então, o ambiente por si só,
Deixa eu pintar aqui de azul. Então, o ambiente por si só, né, é delimitado por elementos que têm essa condição. Então, a partir do momento que eu tenho uma geometria, né, ou alguma forma geométrica que seja um polígono fechado, né, ele tem a predisposição para compreender um ambiente. Tá bom? Então, o ambiente é uma categoria que tem suas propriedades específicas, e o tag, né, é um elemento de anotação que exibe as informações que aquele ambiente tem. Tá? Então, calma que tudo vai ficar claro. Então isso aqui, tag, né, ou identificador de ambiente. Isso aqui é uma família e elemento de anotação. Se ficou alguma dúvida, me falem. E já isso aqui, ó, né, é o ambiente, que é uma categoria, elemento de construção, digamos assim. Deixa eu posicionar esse cara aqui. Eu até botei de azul porque geralmente é azul que ele é exibido mesmo. Ó, o Raquel tá dizendo que a internet dela caiu, né? Desculpem, turma. Tá aqui, ó. Pronto, aqui, ó, tá vendo? Vamos lá. A gente vai ter 3 situações clássicas, né, que vocês vão se deparar na hora de compreender aí o ambiente, tá? Então, né, você vai ter, né, um polígono fechado, tá? Aí pode ser, independentemente, né, do formato, um polígono, né, com um elemento interno dele e um polígono aberto, certo? Um polígono aberto. Deixa eu só beber uma aguinha aqui. Ok. Para a gente criar uma instância do elemento ambiente, a gente vai lá na aba arquitetura, né? Você já deve ter encontrado aí, né? Ou na aba arquitetura. Aí você tem o painel ambiente e área, certo? E aí você tem o elemento chamado ambiente. Ok? E aí, olha só, você vai ter 3 situações que aparentemente têm a mesma função, né? E aí, como, né, eu sempre falo no Revit, né? Às vezes o que você vê não necessariamente é o que é o que você precisa, né, no conceito dele. Então, ambiente, zonas, espaços, tá? E área, né, tem quase a mesma função.
São elementos que servem para trazer informações, né, dessa categoria, né, abstrata, digamos assim. Só que cada um com finalidade, tá? A gente vai compreender agora. Aí, turma, eu vou chamar ambiente, ou então o atalho RM também, para quem quiser trabalhar com atalho, né, que vem de room. Né, seria quarto, né, mas ele chama ambiente ali. Aí o que é que vai acontecer? Observem bem as informações que você tem aí no menu de contexto. Né? Então ele tem aqui, ó, colocar ambientes automaticamente, realçar limites, identificar na colocação. Eu vou desmarcar isso aqui, tá? Eu não quero identificar na colocação. Ele vai ficar sem identificação, tá? Aí ele está perguntando aqui, ó, qual é o limite superior, né, e o deslocamento, certo? E aqui ele, né, está pedindo para saber qual é o meu limite superior. Eu vou colocar aqui, por exemplo, que é cobertura e vou botar o deslocamento 0. Aí olha só, toda vez que você, né, encontra um polígono fechado, tá vendo? Ó, ele já destaca ali mais ou menos o formato que ele vai ter, né? Então eu vou colocar um ambiente aqui, ó, né? Vou colocar um outro aqui e vou tentar colocar um aqui. Aqui ele vai me dar um alerta, né? Tá dizendo que o alerta, né, o ambiente não está em uma região propriamente fechada. Tudo bem. Aí eu vou apertar um ESC. E aí, né, fica aí parecendo que nada foi feito, né? Mas o seu ambiente está aqui, ó. Tá vendo? Ó. Ele fica meio que invisível, mas ele está aqui, né? Se você for tentar colocar novos ambientes, o Revit até mostra quais foram os ambientes já colocados, né? Ele está aqui. Tá vendo? E aí, turma, selecionando aqui o elemento, olha as informações que a gente tem aqui na janela de propriedades, né? Ó, o nível do ambiente, que está no nível 0, né? O limite superior, que eu falei que é a cobertura, ó, a área do ambiente, tá vendo? O perímetro, aqui ele está me dizendo a altura do ambiente, o volume não está sendo calculado, né? Aí nós temos aqui mais outras informações, olha só. Olha só quantas informações você tem aqui. Renato, Oi. você falou que o volume não está sendo calculado, mas se fosse uma piscina, por exemplo, ele daria o volume? Dá. Na verdade, ele não está calculado por causa de uma configuraçãozinha que eu já vou mostrar para vocês. Né? Beleza. Por padrão, né, nesse template aqui, ele não calcula, porque é uma forma de ele economizar processamento, mas você pode calcular também, tá? E aí, olha só, turma, as informações que nós temos aqui, ó. Número, nome, imagem, comentários, ocupação. Aí, olha só essas aqui, ó. Acabamento da base, acabamento do forro, acabamento de parede, acabamento de piso, ocupante. Se você observar, todas essas são informações, né, que dizem respeito lá à arquitetura, né? É exatamente o que você encontra em um memorial descritivo, né, de especificação de materiais e acabamentos. Você vai ter uma listinha lá com, né, as informações daquele ambiente. Então, você pode colocar isso no próprio arquivo. Então, aqui você colocaria, tá, essas informações, né? Não sei se todo mundo já viu um memorial descritivo, né? Eu acho que eu até já mostrei aqui na turma, mas deixa eu abrir aqui de novo mais um para mostrar para vocês aqui. Então, por exemplo, né, uma edificação como essa aqui, ó, eu acho que até mostrei isso aqui para vocês no início do curso, se eu não me engano. Ó, então olha só,
chega aqui embaixo, ele vem trazendo as informações, tá vendo? Para cada, né, ambiente da edificação, ó, o acabamento do teto, ó, da parede, tá vendo? Da porta, da soleira, tá vendo? O piso, teto, parede, rodapé, porta. Então essas informações você pode colocar aqui no próprio projeto, tá? Geralmente o que é que a gente faz? A gente cria uma tabela, né? Dando as opções de acabamento e um identificador para ele. E aí você coloca ali, né? Aquele identificador se é 1, 2 ou 3 ou 4. E aí você faz isso. Esse memorial, Renato, da outra vez que você mostrou, eu vi que tinha um QR Code. A gente consegue acessar para ver melhor isso aí ou não é permitido? Cara, esse aqui eu acho que eu não. Não, esse aqui não é permitido não. Isso aqui é do cliente, pessoa física, que ele tá até executando já essa edificação. E aí eu acho que é melhor não, né, ficar só por aqui mesmo, tá? Mas a gente pode depois fazer algumas outras coisas aí com. Até com QR Code mesmo pra gente, né, validar esse teste, tá? Então, bom, né, então eu Tranquilo. tento ver aqui algum outro material público, né, de prefeitura, que aí é mais tranquilo, né? Como é público, a gente pode compartilhar. Beleza, turma? Então o que eu quero que vocês entendam nesse momento é isso. O ambiente, ele é utilizado, né, para você colocar essas informações a respeito, né, de arquitetura. Se ao invés de ambiente, por exemplo, tá, vou fazer aqui só para mostrar a diferença para vocês. Se ao invés de ambiente eu utilizar, aqui que tem na aba analisar, ó, eu utilizar um espaço, tá vendo? Ó, né? O espaço por sua vez, né? Olha só as informações que você tem, tá vendo? Ó, informações de iluminação, né, de carga, ó, informações aqui de mecânica, tá vendo? Informações de energia, certo? Então, para ficar claro, a gente compreende o seguinte: o ambiente, a gente traz informações de dados, né? Informações a respeito de acabamento, de arquitetura. Espaço você utiliza quando você quer trazer informações técnicas, informações que serão utilizadas para dimensionamento. Então, se você vai dimensionar né, a iluminação daquele ambiente, você vai precisar saber quais são as informações a respeito de cada, né, elemento. Aqui, ó, ele traz aqui, ó, a refletância, né, de cada face, né, do forro, da parede, do piso. Aí você vai, né, colocando essas informações. Se você quiser trabalhar com arrefecimento, né, saber a carga térmica daquele ambiente, tá? Então, você utiliza espaço. Então, assim, quando você vai estar, né, concebendo o seu projeto, você já pode deixar essas informações no modelo. Quando você passar para o outro profissional que vai trabalhar com outra disciplina, ele já vai encontrar essas informações lá no próprio modelo, tá bom? Rapidinho aqui, turma. Ok, voltei. Beleza. Compreendido aí, né, a diferença entre ambiente e espaço. Pronto. Aí olha só, turma. No próprio ambiente, a gente pode colocar aqui o nome dele, né? E as informações a respeito. Esse ambiente só foi possível de instanciá-lo aqui porque essas quatro paredes têm uma propriedade, isso é uma propriedade da instância, que permite isso. Essa propriedade é conhecida como delimitação de ambiente. Olha ela aqui, está marcada aqui, ó. Tá vendo? Ó, delimitação de ambiente. Tá? Então,
Quando um elemento tem essa propriedade marcada, ele faz ali, né, parte da geometria que vai ser considerada para delimitar o ambiente. E aí justamente ela que a gente vai utilizar para esse caso aqui, ó. Observe um caso como esse, onde a gente tem, né, um determinado ambiente. Quando eu coloquei o identificador, ele ficou limitado por conta dessa parede, mas por alguma razão essa parede não deveria ser considerada, né? Vamos supor que seja só uma divisória, ou então, né, esse ambiente deve ser considerado como um todo, tá? Então olha só, a área dele aqui está 5.033. A partir do momento que eu pego essa parede e eu desmarco essa opção, ó, delimitação de ambiente, o meu ambiente aqui agora, ó, passa a ocupar todo o vão. E a área dela aqui foi para 10, né, ponto 417, vocês estão vendo aqui, tá? Então, apesar de haver uma parede aqui, essa parede não está sendo considerada no cálculo desse ambiente, tá? Então, você vai fazer isso. Marca ou desmarca. Nesse caso aqui, turma, né, o Revit não conseguiu calcular o ambiente porque ele não tem uma parede aqui. Mas vai acontecer situações que você não tem parede e você precisa calcular o ambiente, como o caso dessa varanda aqui, ó. Eu não tenho parede, mas eu quero saber a área dela. Então, nessas situações que você não tem um elemento construtivo de fato, mas você precisa calcular, aí você vai utilizar o recurso chamado separador de ambiente, tá? E aí, né, ele nada mais é nada menos do que uma linha, e aí agora ele, né, é considerado aí no cálculo, tá bom? Então, não tem atalho para o separador de ambiente. Eu gosto de usar o atalho, eu gosto de criar um atalho, né? Eu uso eu acho que é o RS. Pronto, o RS que não tem ninguém utilizando, né? Que é o Room Separator, né? Eu meio que penso assim. Então seria, vou botar aqui em asterisco, tá? Vocês compreenderem que ele foi criado, né? Um separator, digamos assim. Tá aí. Beleza, turma? Então, colocando o ambiente, vão ter essas situações aí, né? Deixa eu dar um... Renato, Oi. naquele clique que você deu no delimitação de ambientes, eu fiz aqui e a somatória deu certinho. Tinha, por exemplo, 5 de um lado, a hora que eu tirei a parede, ele passou para ser 10. Mas ele não mostra no ambiente inteiro aquela linha cruzada, né? Que essa linha cruzada, na verdade, ela fica no local que você posicionou, né? Se você clicar nela e arrastar, ó, aí ela vai modificando, tá? E é importante a gente compreender isso, porque esse ponto aqui onde está, né, o cruzamento dessas linhas, ele vai, né, servir, né, como origem do ambiente, que é como se fosse uma referência do ponto de colocação do ambiente. A gente vai ver lá na frente, né, quando a gente criar a família de identificador, né, que essa referência é importante, tá? Então ele fica, na hora que você coloca, ele fica naquela posição. Aí depois você pode modificar, tá bom? Deixa eu passar esse print aqui para vocês. Tá aqui. Deixa eu limpar minha tela. Então, turma, tem outro detalhe. O que é que a gente considera como, né,
a área do ambiente, né? Até onde meu ambiente vai. Então deixa eu fazer um corte aqui, ó. Né, só desse ambientezinho aqui, para a gente verificar alguma coisa. Aí eu vou colocar aqui na escala 1 para 50, vou colocar aqui o nível alto e botar aqui cores consistentes. Tá? Vou arrastar essa janelinha para cá para não deixar ela aqui mesmo, tá? Tá bom. Então olha só, se você né, colocar seu mouse aqui no meio e apertando o Tab, né, que vai alternando as seleções, vai chegar um momento que você vai encontrar um ambiente. E aí tá o seu ambiente, ó. Ele tem uma altura, né? Seu ambiente está aqui começando no nível 0 e terminando na cobertura. Mas a gente, né, considera como ambiente a área, né, o volume visível, né, o volume útil do ambiente. Então, se eu tivesse um forro aqui, turma, tá? O ideal seria que meu ambiente fosse até aquele forro e não, né, até o nível da cobertura, até porque aqui ele está passando até da laje, né? Então ele está com o cômputo de volume dele equivocado, certo? E aí entram duas novas aplicações, né, que a gente já tinha meio que eu já tinha meio que falado, né? E agora a gente vai ver a aplicação exatamente do que eu tinha comentado para vocês, tá? Que seria a utilização de um nível sem vista, mas que vai servir de uma referência. Então, olha só, eu vou criar um nível aqui, né? E esse nível eu vou colocar uma altura aqui de 2,60, por exemplo, né? Só que eu não vou criar uma vista para ele. Eu vou utilizar esse nível para ser a referência do topo dos meus ambientes. Então, olha só, vou aqui abrir a vista sul, tá vendo? Aqui estão os níveis, né? Que a gente trabalhou no início do projeto. E agora eu vou criar um novo nível, tá? Então, quando a gente cria um novo nível, turma, a gente vai aqui, ó, aba arquitetura. Você tem um botãozinho aqui chamado nível, certo? Ou o atalho LL. Tá? Vou aqui no botãozinho nível. E aí, sempre olhando a barra de opções, tá? Observe isso aqui, ó. Olha a informação que ele está dizendo, né? Se eu devo criar uma vista de planta quando eu for criar meu nível, eu vou desmarcar. Eu não quero criar a vista de planta. Aí eu vou clicar aqui e vou levar, né, esse ponto até aqui para ficar alinhadinho. E aqui ele criou meu nível 3. Esse nível 3 eu vou chamar ele aqui, ó. Geralmente eu gosto de chamar assim, ó. 000. Vamos botar aqui ref forro, tá? Porque eu estou dizendo que esse meu nível é o nível de referência. E aqui eu vou botar a cota dele 2,60. Tá bom? Então olha só, você está vendo que esse nível ficou preto e o outro ficou azul? Então isso significa que eu não tenho uma vista associada a esse nível, né? Os outros eu tenho. Ó. Se você for procurar aqui, eu não tenho nenhuma vista associada a ele. E eu nem quero nesse momento. Tá? Eu quero ele simplesmente para poder eu pegar aqui meu ambiente, ó, e dizer que o limite superior dele vai ser o ref forro. Quando eu aplico, ele fica aqui, tá vendo? Então, né, é uma das aplicações de níveis sem vistas associadas. Tranquilo, turma? Beleza. Aí agora a gente vai, então, né, uma vez que nós já identificamos aí nosso ambiente, você vai ver que ele não calcula o volume, ó. Ainda não, tá? Por que ele não está calculando o volume? Dentro das configurações de ambiente e área, né, você vai ter que no painel estendido, tá?
Primeira vez que a gente está vendo agora um painel estendido. Nada mais é do que informações adicionais, né, que a interface coloca, né, para aquele painel. E aí toda vez que tem essa setinha aqui embaixo, significa que eu tenho um painel estendido. E aí você tem aqui o cálculo de área e volume. E aqui a gente pode até, inclusive, né, configurar algumas coisas, ó, turma. O que é que eu vou calcular? Né? Somente área ou área e volume? Agora eu vou marcar área e volume. Ele até coloca mais rápido, né? Assim, para o nosso modelo aqui, não vai ter muita diferença que ele é pequenininho, né? Mas para uma edificação muito grande, você colocar área e volume, ele vai ficando pesado, tá? E aqui ele também pergunta para você, né? Onde é que você vai considerar como a área do ambiente, né? No acabamento da parede, no centro da parede, na camada do núcleo ou no centro do núcleo, tá? Então a gente coloca aqui no acabamento da parede, né? Mas tem situações que são consideradas como centro da parede, né? Por exemplo, a área projetada é calculada no centro da parede, né? A área útil é no acabamento. Tá? Então, agora ele me dá o volume, tá vendo? O volume aqui de 30,66. Ok. Então, uma vez que a gente já compreendeu isso aí, vamos colocar os ambientes da nossa casinha, tá? Então, vou chamar lá o atalho RM. Agora eu vou dizer que meu limite superior é o ref forro, com deslocamento de 0. E aí vou colocando aqui, ó. Vou colocar aqui mais ou menos no meio. Tá vendo, turma? Ó, para eu poder delimitar ele, tá? Vou colocar esses aqui por enquanto, certo? Ó, se eu selecionar aqui todo mundo, ó, tá vendo ali que os ambientes ficaram lá, tá vendo? Ó, estão aqui meus ambientes, ó. Esses aqui, antes de colocar, eu vou criar aqui a delimitação deles. Desculpa, turma. Então, eu vou criar aqui um separador de ambiente. Aí eu vou separar aqui, ó. Esse ambiente que eu vou chamar de circulação. Esse daqui eu vou colocar assim mesmo, ó. Tá? E aí, esse carinha eu vou colocar aqui. E esse carinha eu vou colocar aqui. Tá? Então, observa. Esse elemento separador de ambiente, apesar de ser uma linha, é um elemento de construção, né? Por exemplo, se eu fizer um separador de ambiente aqui, ó, opa, olha só, qual a diferença que você enxerga aqui, ó? Deixa eu botar ele aqui para ficar a linha fina, né? Ó, a olho nu você acha que é a mesma coisa, tá? Mas isso aqui é uma linha de detalhe e esse aqui é um separador de ambiente. Então, muitas vezes a gente tem que compreender a categoria que o elemento tá. Aí então agora eu posso botar esse ambiente aqui, esse ambiente de cá, esse ambiente de cá e esse ambiente de cá. Certo? Tá aí. Beleza? Ué, minha rinite tá atacando aqui, turma. Ok. Aí, chega o momento da gente dar o nome dos ambientes, certo? E aí tem várias formas, né? Ou você clica no ambiente e vem aqui colocando o nome de um por um, ou você coloca o identificador e muda nele, tá? Que eu não coloquei ainda de propósito. Ou a gente pode fazer isso em uma tabela. Então vou mostrar aqui para vocês como a gente faz isso numa tabela, tá? É importante compreender que o Revit, como se trata de um banco de dados, algumas informações tanto faz você colocar graficamente, né, ou
em forma de dados, certo? Então eu vou criar minha primeira tabela aqui no Revit, que vai ser uma tabela para listar todos os ambientes, o nome dele e a área para que eu possa manipular, certo? Criando tabela, turma, vai ser o seguinte, ó. Eu vou lá na aba Vista, vou em Tabelas e eu pego aqui Tabela de Quantidades. Aí o Revit vai abrir para mim aqui uma janela que ele vai perguntar qual categoria você quer quantificar. Então eu vou buscar aqui, ó, o recurso ambientes. Observe que você tem ambiente. Opa. Observe que você tem, turma, ó, ambiente. Aí tem ambiente de novo e tem ambientes com S. O que a gente quer aqui nesse momento é ambiente com S, tá? Ambiente com S. Né? Apesar do nome ser igual, são coisas diferentes, né? Aí não sei por que que o pessoal repetiu o nome ali, pode ser, né, o processo aí de tradução, né, da versão, e aí ficou com esses nomes aí. A gente vai pegar aqui o ambientes com S, tá? Aí eu vou clicar nele. Aí aqui agora o Revit vai perguntar para mim qual informação, né, ou melhor, qual propriedade do ambiente eu quero que essa minha tabela exiba. Então eu vou pedir para ele mostrar para mim o nome, a área e o volume, tá? Posso pedir aqui também o perímetro, né? Vou botar aqui o perímetro e o volume. Vou botar o perímetro aqui para cima, tá vendo? Então é só jogar para o lado ali, tá? Então por enquanto sobre tabela a gente vai ver só isso aqui, para não, né, aprofundar muita coisa. Aí eu vou dar um OK. E olha só, tá vendo? O Revit já listou aqui todos os ambientes que estão instanciados ali no modelo. Eu vou fechar aqui todas as guias para deixar somente as duas. Vou digitar o WT para ficar uma do lado da outra, tá? Aí, turma, olha só, clico aqui no ambiente, ó, e à medida que eu vou descendo aqui com a seta do teclado, ó, ele vai destacando ali na outra vista qual ambiente está selecionado, tá vendo? Né? E aqui a informação dele, ó, perímetro, área, tá? Tudo aí, ó. Bom, então esses três primeiros carinhas aqui, né? Eu não quero eles, então eu vou deixa eles aí, não vou trabalhar com eles, tá? Eu só quero esses que estão aqui dentro da casa, né? E aí, de acordo com a nossa listinha, né, com o nosso projetinho, estão aqui o nome dos ambientes. Vou botar aqui na outra tela para eu pescar melhor. Então esse ambiente aqui, ó, vai ser o... você pode botar o nome aqui, ó. O quarto 01, né? Esse de cá vai ser o quarto 02. Aqui vai ser o WC. Esse aqui vai ser o quarto 03. Esse aqui vai ser a cozinha. Aqui vou chamar de circulação, botar um cirque. Aqui vou chamar de jantar. Esse vou chamar de estar. E esse vou chamar de varanda. Certo? Então tá aí. Eu fiz esse caminho de propósito para vocês entenderem que quem herda as propriedades é o próprio elemento. Então quem tem as informações sobre a sua identificação é o próprio elemento ambiente, certo? Então assim, jamais você deve colocar o nome do ambiente, né, com a ferramenta de texto, né? Chega lá e procurar, ó, texto, anotar texto, e escrever aqui cozinha, né, a área igual tal, tá? Então nunca fazer isso, turma.
você tem uma propriedade específica para isso, certo? Eu vou apagar esses outros carinhas aqui, ó. Certo? Só para vocês verem o que acontece. Apaguei eles, olha como fica aqui, tá? O ambiente ele fica instanciado no projeto e ele fica aqui como não colocado. Então é importante você apagar também aqui na tabela, ó. Vou selecionar esses três aqui e vou excluir, tá vendo? Para ficar somente o que a gente tem. Tá aí. Aí você fala agora, pronto, e agora como é que eu faço para informar, né? Ou para o Revit exibir as informações dele? Então a gente tem um recurso lá em arquitetura que tem, né, junto de ambiente, que é o identificar ambiente. Né? Aí quando você clica aqui, ó, identificar no ambiente, né, observe que todos os ambientes ficaram destacados. Ó, aí quando você vai passando o mouse em cima, né, ele vai dando ali o nome e o número do ambiente, tá? Se botar o volume e por aí vai. Só que assim, essa é a família, né, de identificador de ambiente que está carregada no projeto. Se eu quiser trabalhar com a família específica, eu preciso, né, buscar ela. E aí a gente tem essa família específica, né? Vamos lá. A gente vai utilizar uma família que está aqui no Google Classroom, que eu já deixei ela para vocês. Ó, identificadores, tá vendo? Ambiente, porta e janela. Eu vou editar aqui, vou postar, vocês fazerem o download também. E aí você faz o download de todo mundo aí, né? Então eu vou pegar aqui, ó, o download da... Esse aqui é minha identificação de ambiente. Tá de vocês, identificador de ambiente. O identificador de janela. E o identificador de porta. Certo? Tá aí. Pronto. Lá no Revit agora a gente carrega essa família. Na aba inserir, carregar família. Né, vai ter que ir lá buscar também, né, a pasta onde o arquivo foi salvo. Opa. Treinamentos. Ó, eu posso selecionar as três de vez, tá vendo? Aí você abre e ela foi carregada aí no Revit, tá vendo? O que você pode fazer também, turma, é simplesmente clicar e arrastar, né? Você pode fazer isso também. Então, tô aqui, ó. Se eu clicar aqui e arrastar para cá, ó, também dá no mesmo, tá? Mas às vezes é mais rápido fazer isso. Então, tem duas formas de você identificar os elementos. Eu posso identificar um ambiente utilizando o recurso próprio para isso, ó, identificar ambiente. Aí aqui agora, turma, ó, eu tenho outra família, tá vendo? Essa M identificador é que está no nosso template. Esse aqui foi o que eu acabei de carregar. E aí você pode, né, simplesmente chegar lá e, né, e clicar, certo? Ó, tá vendo que ele já vai me dando as informações, né? Deixa eu botar a escala aqui 1 para 50, né? Por isso que ele tá grandão, ó, tá vendo? Aí você vai clicando, né? O mesmo vale para os outros elementos. Ou você utiliza esse recurso aqui na aba anotar e identificar todos, tá? Eu gosto mais dele aqui, ó, identificar todos. Clicou em identificar todos. Aí o que é que você vai ter? Ó, observe aqui
a categoria. Eu vou identificar ambiente, janela e porta. E observem que todos esses elementos eu estou usando uma família que eu desenvolvi, tá? Ó, PB em ambiente, PB em janela, PB porta, tá? Não são as famílias aí específicas do projeto. Você tem que verificar se de fato né, estão com essas famílias aí carregadas. Ok. Clicou em aplicar. Pronto, ó, já foi todo mundo aí identificado, tá vendo? Aí que você precisa fazer depois é só ajustar aqui, ó. Ajustar aqui a posição dos caras, ó. Observe aqui, ó, essa janela, né, por exemplo, tá com informação do peitoril errada, né? Tá com 92, tinha que ser 1 metro. Você pode clicar aqui no próprio identificador e mudar para cá, tá vendo, turma? Então, ele também serve como esse elemento. Esse carinha aqui ficou na horizontal, você aperta espaço, ele muda, tá vendo? A posição. Aqui mesma coisa, ó, basta você posicionar aí os carinhas e eles ficam aí, ó. A mesma coisa aqui, né, dos elementos de porta. Só posicionar eles. Tá? Então, bem prático, bem rápido aí, né? Informação instantânea, certo? Se eu por acaso alterar a dimensão de algum ambiente, ele já atualiza automaticamente e você fica aí com todos esses recursos aí para ter agilidade. Beleza? Bom, foi uma sequência de informações aí, né? Uma série de informações, mas tudo dentro do mesmo contexto aí para se falar de ambiente. Tá? Alguma dúvida, turma? Deu para compreender todo esse processo aí? Acho que eu fui meio rápido, né? Falando aí desses elementos. Mas me dê um retorno aí para ver se ficou alguma dúvida. Se tiver alguma dúvida, eu vou, né, repetir aí para vocês, tá? Então tá ótimo, né? Bom, então 27 agora. Eu vou dar aqui esses 10 minutinhos aí de intervalo. Ô, Renato, Opa, diga. só antes do intervalo, você pode colocar a imagem da última janela que você fez aí, identificador de Posso? ambientes, Sim, só para ver o claro. que você selecionou ali. Eu mandei no grupo do WhatsApp. Já está lá? Tá no grupo do WhatsApp. Vê aí se é essa que você quer. Ah, essa aqui mesmo. Pronto. Então, Beleza, obrigado. eu vou dar um intervalinho estendido. Ó, vou dar 10 minutos, considerando que é o nosso intervalo normal, mais 5 minutos de exercício, tá? Então, tentem reproduzir isso aí, que foi o quê? A gente criou um nível, certo? Que eu chamei de forro, tá? Mas se não conseguirem, não é obrigatório fazer esse aqui, fica só como extra. Colocar o separador de ambientes nos devidos locais, né? Colocar os ambientes, né, em cada devido ambiente. Criar uma tabela para você poder nomear um ambiente pela tabela, certo? E aí carregar as famílias que estão no Google Classroom e utilizar o recurso identificar todos para colocar todos os ambientes. Tá bom? A gente já está na terceira semana de aula, então agora a gente já está, né, na faixa amarela, né? Os exercícios vão ficando mais complexos à medida que a gente vai avançando, ok? Então vamos lá. 15 minutinhos, tá? É o tempo também que eu vejo se eu recupero aqui, que eu tô hoje, né, com uma rinite atacada. É um calor danado em feira, agora de tardezinha começou a fechar de novo para chover e aí eu fico sensível a essas situações. Tá bom, turma? Então até daqui a pouquinho.
Oi, turminha. E aí, galera? Dúvidas conseguiram desenvolver aí? Paulo, Renato, Bia, Elton, Gleicielen, Lucas, Madison. Qual foi na a verdade eu dificuldade? fiz aqui, fiz, baixei tudo, só que eu não consegui deixar com essa configuração aí. Ficou como? Ele ficou com o texto grande, né? Não ficou, Ah, ficou tá. diferente do que está aqui, né? Vê se a escala aqui tá 1:50, ó. Acho que pode ter sido isso. Não, mas está diferente também. Eu acho que eu não consegui trocar o. Cadê? Tá 1 para 100. Bota 1:50 pra ver. Aí na vista. Não, ele já diminuiu, mas ele não ficou nessa configuração aí, mesmo eu tendo baixado. Eu Ah, não foi? consegui encontrar onde colocar esse texto aí, esse tag, né? Bom, quando você clica nele, vê aqui na Hum, janela de propriedades se tá assim como o meu, ó. Se você tem essas duas famílias. Um M identificador e outro PBIN. Espera que eu acho que é isso. Eu tenho identificador de ambiente com volume e ambiente com área. Ah, então acho que não carregou o que você fez o download. Eu fui em arquitetura, componentes, carregar família Não, você vai aqui e. inserir. Você vai aqui, ó, inserir, carregar família. Ixi, então foi isso. Vê se você consegue aí agora. A Bia disse que caiu da aula, beleza, Bia? Então tenta fazer depois, tá? Inserir, carregar família. é, Aí você pode até selecionar os três de vez. Inserir, carregar família. Elton Eles, conseguiu. eles já estão lá. Os três. Identificador de porta, de ambiente e de janela. Ué, e você não conseguiu substituir? Não, então, vamos ver aqui. Abrir. Peraí, ele deu uma piscada no Revit. Agora, não entrou, PBIN identificador de ambiente. Agora entrou. Ah, então agora então é isso aí. É. Só que agora eu tenho que clicar em cada um e trocar lá, né? Não, você pode fazer assim, ó. Você clica em um, digita É. SA, que foi aquele atalho que a gente viu de selecionar todos, aí você substitui. Vai. Beleza. Pronto. Elton também disse que conseguiu, só ficou apertadinho as dimensões do banheiro. É, realmente, ficou. Tá? Bom, turma, tudo que a gente tá fazendo nesse exercício aqui, a gente vai fazer de novo no, no outro exercício, né, que a gente vai chamar de PFC, só que a gente vai aprofundar, certo? Então, assim, no outro a gente não vai utilizar tag, a gente vai criar nosso próprio tag, né? Tanto de janela, de porta, né? de ambiente, tá? A gente não vai, por exemplo, utilizar as paredes prontas, nós vamos criar nossas próprias famílias, tá? Então, assim, esse exercício eu uso meio que para dar a introdução do conteúdo, aí o outro a gente, né, vai aprofundar mais. Então, dica, né? A gente já hoje a gente tem um marco que é metade do curso, então de agora em diante, né, a gente vai começar a entrar no nível hard, tá? Nível moderado, vai. A gente estava no nível fácil aí até então, agora a gente está no nível moderado. Até o final de semana a gente já vai estar no nível hard. Então não acumulem dúvidas, beleza? Porque depois o bicho pega, man. A última semana é punk, tá? Eu digo isso já para vocês se prepararem aí. Não para assustar, né? Mas para saber que, né, quantidade de conteúdo vai ser absurda, assim, sabe? Vai ser muita coisa. Pronto, deixa eu passar aqui um negócio para vocês. A gente.
Cadê meu negocinho que eu tinha? Ah, tá. A gente vai então colocar agora um forro, certo? Pra gente fechar aqui esse exercício. Então, turma, forro é um recurso muito simples, né? Quando o forro é simples. Lá na aba arquitetura, a gente vai encontrar a ferramenta forro, ó, tá aqui, né? E aí quando você clica em forro, o Revit vai perguntar para você duas coisas. Se você quer colocar um forro automático ou fazer um croquis do forro. Tá? Como a gente vai colocar forro, às vezes até é importante a gente ir para uma vista de forro mesmo, né? Então vou abrir aqui planta de forro, porque aí ele, né, o Revit mostra para você melhor. Então o forro automático, ó, ele simplesmente pega o limite do ambiente e coloca. Então se você clicar ali, ó, né, ele vai aparecer. Eu vou só mudar aqui o nível para dizer que eu quero um nível referência forro com deslocamento de 0. Então se eu clicar aqui, ó, ele já coloca o forro, tá vendo? Ó. Opa. Deixa eu dar um Ctrl, voltar aqui, né, porque eu quero colocar aqui referência forro, tá? Ó. Aí ele tá mudando aqui toda hora, então você fica com essa atenção, tá vendo? E ele delimita o forro. Esse é aquele forro simples, chapado, né? Agora, vamos supor, você quer um forro que tem um detalhamento do negativo, que o pessoal chama, né? O bit negativo. Ou você quer um desenho de um recorte, de uma iluminação, tá? Você quer botar aquela iluminação direta que tem onde se coloca o LED. Aí a gente já vai para um processo um pouco mais diferente. Lá na frente a gente vê. Então aqui a gente vai botar só esse forro automático, tá? Só para você ver como é. O por croquis é igualzinho um piso, ó. Delimita ali o nível, tá vendo? E aí você vai simplesmente delimitando aqui o perímetro, tá? E aí, tá aí também. Então, você tem, né, duas famílias de forro, né? O básico, genérico, que ele coloca só uma linha mesmo, só para delimitar. E o composto, que é um forro também que você pode colocar mais camadas, né? Vou jogar aqui no 3D, só para a gente ver, né? Vou pegar aqui a caixa de corte e descer, né, levar ela aqui para o lado, ó. Aí, tá vendo? Então, né, o Revit colocou aqui nosso forro, né? O forro tá ali. E como eu criei uma uma referência para ele, ó, tá vendo? Então o ambiente e o forro já ficam todos delimitados aqui nesse nível, ó. A importância de você criar o nível é para isso, tá vendo? Tá todo mundo associado a esse nível. Aí, né, seguindo a lógica, o piso, ele considera a referência do nível a face superior. O forro ele já considera a face inferior, né? Então, você não precisa se preocupar em colocar deslocamento, tá vendo? Aí você fica com os ambientes todos certinhos aí. Pronto, agora tá. Vamos, então, como é que a gente faz para colocar aqui uma exibição melhor do piso, né? Aí tá com esse padrão de preenchimento de concreto, né? Parecendo que está no contrapiso, né? E a gente quer mostrar ele um pouco melhor, né? Como é que eu vou fazer isso? Então, turma, o seguinte, tudo vai depender do LOD, né? Do nível de desenvolvimento. No nosso caso, a gente vai apenas fazer uma representação, né? Num LOD mais avançado, a gente, né, faria de fato um elemento para representar o contrapiso, né? Ou o elemento ali que vai receber o acabamento e depois faria um piso separado para receber, né, esse acabamento com sua espessura correta e tal. Como a gente está aqui com o LOD mais baixo, a gente vai simplesmente delimitar ali a área que a gente quer aplicar esse material. Então, o que é que a gente pode fazer aqui?
você pode fazer duas coisas, né? Ou você muda o material do elemento do piso, mas aí não vai ficar muito legal, né? Que ele vai considerar que todo o piso é daquele material, ou a gente aplica uma pintura, tá? Pintura, o Revit entende como um acabamento, né? Ou seja, que você vai dar para uma determinada face. Então, lá na aba modificar, você vai ter aqui, ó, dentro do painel geometria, tem um símbolo, tá? Que ele se parece aqui com, né, uma bola e uma setinha para um cubo, né? Na verdade, é indicando que a gente está aplicando uma pintura. Ou o atalho PT, tá? De Paint, né? O atalho PT, Paint, pintar. Aí olha só, cliquei nele aqui. Aí o Revit ele carrega aqui a biblioteca de materiais. Nesse caso aqui é o navegador de materiais, com os materiais disponíveis para você utilizar aí nesse template. Nessa setinha aqui do lado, a gente pode mostrar como você quer que ele seja exibido. Vou botar aqui para ele exibir como lista. Vou botar aqui o tamanho da miniatura, isso aqui, tá? E aí, a gente tem cadê? Acho que eu não botei material aí pra vocês, né? Veja aí, turma, se tem material. Se não tiver material, a gente vai ter que ter que criar. Olha só, esses materiais aqui foi o que carreguei, né? Eu acho que não tá sem material nesse template de vocês. Caramba. Me confirma aí, tá, alguém? Abre aí, vê se tem um material de piso aí ou se eu apaguei aqui sem querer. Tem material pré-definido de piso, piso de carvalho, piso de massa, só. Deixa eu ver se esse material predefinido de piso, deixa eu ver se é esse aqui. Piso de carvalho, esses aqui, né? Piso de carvalho, deixa eu ver se uma coisa aqui. Não, não é esse. Piso de massa pré-definida, também não é esse. Placa de forro, não é esse. Piso de gesso, placa de gesso, também não é esse. Material pré-definido de piso, também não é esse. Caramba, não foi. Mas tá, não tem nada não. Então vamos aprender a criar um material rapidinho. Tá? Deve ser por isso que eu não coloquei. Então, bom, vocês acabaram de ver aqui, né? Que simplesmente eu escolhi o material e clicar lá na face que ele vai ocupar todo, tá? Então a gente vai ter que aprender rapidinho aqui a criar um material. Então é bem simples. A gente vai abrir a aba gerenciar. O primeiro botão aqui é o navegador de materiais, certo? Então, aquele navegador de materiais, ele abriu porque a gente escolheu a opção pintar, né? Escolhendo a opção pintar, ele abre o navegador para você escolher. Nesse recurso aqui, a gente tem a possibilidade de gerenciar os materiais, tá? De criar. Eu ainda vou aprofundar, falar sobre ele. Aqui a gente só vai fazer uma coisa. Clicar aqui nesse botãozinho e criar um novo material, certo? Aí ele aparece aqui, ó, padrão novo material. Nesse padrão novo material a gente vai renomear. Botar aqui PBIM piso 060 × 060. Vai ficar com esse nome. E a única coisa que a gente vai fazer é isso aqui, ó. Para ficar bem fácil.
No padrão de superfície, eu vou criar aqui em primeiro plano, eu vou escolher aqui modelo, e ele já tem aqui, ó, 600 por 600. Só isso, certo? A única coisa que a gente vai fazer é isso. E aqui no plano de fundo, eu vou colocar preenchimento sólido. E botar cor branca aqui, pronto. Vai ficar arrumadinho, tá? Só isso aí. Então, repetindo, que já tem muita informação hoje, para a gente não confundir. O que eu fiz foi escolher o padrão 600 por 600, escolher aqui o padrão preenchimento sólido e aqui escolher a cor, né, branca. Tá? Então, cada elemento desse aqui é um botão, né? Você clicou, ele aparece aqui as configurações. Não vou aprofundar nisso aqui hoje, senão fica muita coisa, certo? É muita coisa para a gente assimilar. Joguei o print aí para vocês. Ok. Então, uma vez que meu piso foi criado, né? Vou dar aqui um ok. Agora eu consigo aplicar, né? Então vou clicar lá em pintura e aí tá aqui, ó, piso 60 por 60. Então clico nele para escolher e clico na minha face, ó. Olha o que aconteceu, tá vendo? Ele ocupou, né, todo o piso, certo? Ocupou todo o piso. Mas aí, turma, vamos fazer aquela situação, né? Alguns empreendimentos hoje, eles não entregam a casa, né, com piso. Eles colocam só na cozinha e no banheiro. E área de serviço, né? Principalmente empreendimentos aí, Minha Casa Minha Vida, né? Essas situações aí. Por quê? Porque muitas vezes o cliente entra na casa, a primeira coisa que faz é trocar o piso. Então, o pessoal entrega, né, os ambientes sem piso, né? Só deixa nas áreas molhadas. E aí, a gente vai tentar repetir esse processo aqui, até porque, né, se eu quiser colocar um piso diferente ou alinhar, né, a paginação diferente, tá? Aqui, como ficou um único padrão de preenchimento, eu não consigo fazer isso, né? Ele acaba pegando todos os elementos da mesma origem. Para eu remover a pintura, basta você clicar aqui nessa setinha do lado, ó, e aí você vai ver que tem, né, um recurso chamado remover pintura. Você clicou, ele saiu, tá? Bom, para você aplicar uma pintura em uma determinada área, né, de algum elemento, você vai primeiramente precisar dividir a face desse elemento. Então, esse meu piso aqui, ele tem o seu material de construção definido como concreto. Mas eu posso criar diversas regiões e colocar vários materiais diferentes, né? Imagina, por exemplo, uma parede que ela tem detalhe de arquitetura, ou então até determinada altura de um material ou de outro, né? Ou então o piso tem um detalhe como aqueles, já viu aqueles pisos vinílicos né, de clínica pediatra, que tem os desenhos, assim, os formatos, né? Então, como é que você faria para aplicar isso, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, por exemplo. Quer ver? Piso vinílico. Deixa eu botar aqui, ó. Botar aqui hospital. Eu vejo muito hospital. Aí, ó, por exemplo, ó, esses pisos aqui, tá vendo? Ó, então, esses aqui, ó, que tem esses desenhos, tá vendo? Ó?
Ó, tá vendo? Você vê que o piso, né? Ele tem um, um material diferente, né? Com formatos diferentes. Então, claro que num nível mais detalhado você iria realmente fazer um piso com esse, né, com essa espessura e colocar lá. Mas no nosso caso aqui a gente precisaria, né, criar uma determinada região e aplicar aquele material. Então a gente vai utilizar o recurso dividir faces, que é esse recurso que é encontrado aqui em cima da pintura, com o atalho SF. Ou dividir faces. Eu cliquei nele aqui, turma, ó. Agora eu vou clicar no meu piso. Ele foi para o modo de edição, né? Quando fica assim opaco. E deixa eu falar uma coisa para vocês. A linha laranja que você vê aqui é a que delimita, né, o limite, né, do piso ou as áreas que estão sendo divididas, tá? E aí o interessante é você dividir cada face de uma vez, e não faça tudo de uma forma não, tá? Então eu vou utilizar esse recurso selecionar linhas e vou colocar aqui no banheiro, ó. Cliquei aqui, aqui, aqui e aqui. Aí eu uso um TR e concluir, tá vendo? Agora eu vou lá em dividir face de novo. E olha só, tá vendo que agora começou a aparecer uma linha laranja aí no banheiro? Vou fazer a mesma coisa na cozinha, tá? Ó. Lembra de usar o TR, certo? E aí vou dividir mais uma vez. Tá vendo que ficou a linha laranja aqui? A linha laranja, se dá pra ver, pronto. Aí olha só, e nessa parte aqui da varanda? Você tá vendo que você já tem duas linhas laranjas aqui, né? Então aqui, turma, você não precisa fazer isso, né? Assim, ó. Até porque se você fizer vai dar erro, né? Então se você já está dividindo o elemento que ele já está no limite, aí você faz só isso aqui, ó. Pega esse cara e pega esse. Joga um TR aqui, ó. Você faz só isso, tá vendo? Porque aqui já tem a linha laranja, tá? Aí fica assim. Aí agora vamos aplicar o material. E aí você vai ver que você consegue agora, ó, aplicar os materiais individualmente, tá vendo? Porque a gente dividiu a face, certo? E também porque foi aplicado individualmente, você pode utilizar o recurso alinhar, né? Para você, por exemplo, indicar onde é que começa a origem da distribuição do seu piso, tá vendo? Ó? Pronto, coloquei que meu piso vai distribuir a partir daqui, né? Aí ficou com um recorte aqui na face. Aqui também, ó, o banheiro, tá? Ah, vamos supor que eu quero dividir o piso a partir daqui, ó. Né? Então, esse aqui fica sendo a origem, né? A cozinha, tá vendo como é que tá aqui, ó, o recorte? Você pode fazer isso aqui também, ó. Certo? Então, é isso aí. Detalhe, só informação complementar para vocês. Quando a gente vai utilizar esses padrões de preenchimento, você vai perceber que você tem dois tipos aqui, ó. Você tem o tipo desenho e o tipo modelo, certo? Você só consegue trabalhar com essa intervenção, né? Que é alinhar ou rotacionar quando você escolhe modelo. Quando você tem algum padrão aqui que está como desenho, né, ele não fica permitido você trabalhar com essa situação, tá bom? Deixa eu botar essa informação aqui também que é importante. Então, por exemplo, ó,
Vocês percebem que quando eu rotaciono aqui a exibição da rachura, né, do padrão de preenchimento do meu concreto, ele não muda. Na verdade é como se ele tivesse, como se o desenho estivesse deslizando sobre ele, né? Então assim que comporta quando é com desenho. Já no caso aqui, como a gente tem o piso, né? Aí ele já permite. Agora deixa eu só compreender aqui porque que ele não está exibindo no 3D, tá? Deixa eu só ver a situação no 3D aqui. Ah, porque eu mexi, cara. Eu mudei. Agora sim. Aí tá vendo, ó? Veja a diferença do comportamento do padrão de preenchimento do piso e o que tá lá no concreto, tá vendo? Essa é a diferença. Beleza, turma? Dúvidas, perguntas? O caminho é isso aí, né? Então a gente viu aí o split face e o painting, tá? Eu ainda tinha separado mais outros conteúdos aqui para a aula de hoje, mas a gente já tem aí, já tá quase aí no finalzinho. Então deixa eu pegar aqui o que é mais rápido, que é, né, já que a gente trabalhou aqui com ambiente, vamos completar essa aba aqui, compreendendo aqui sobre área, tá? Quando é que você vai precisar utilizar área ao invés de ambiente? Então, a área, ela tem um comportamento diferente, né? A área é quando você precisa realmente calcular áreas conhecidas. Então, por exemplo, eu quero saber qual é a área total aqui, né, de construção da minha edificação, a área construída. Ou então, se eu tiver um terreno, qual vai ser a área do terreno menos a área construída. Então, assim, eu não tenho como criar um ambiente aqui externo, né, para eu pegar essa minha área. Onde é que eu vou pegar essa minha área, tá? Aí, turma, em situações como essa, a gente cria uma planta de área, né? E aí você vai logo aqui do lado, ó. A gente já viu ambiente, separador de ambiente, identificar ambiente. Agora a gente vem, desculpa, em planta de área, tá vendo? A primeira coisa que você tem que fazer é criar planta de área, tá? Antes de você criar planta de área, aqui em ambiente e área, você vai aqui em cálculo de área e volume, ele pede para você, ó, dizer qual é o seu esquema de área. Então você pode criar uma planta de área para cada esquema de área diferente, certo? Então, por exemplo, se você quiser trabalhar com índices urbanísticos, né, que você precisa calcular a área do terreno, a área construída, a área ocupada, você pode criar um plano, né, um esquema de área só para isso. Se você quer pegar uma planta de área, né, para a gente pegar a área útil. Pronto, vamos fazer isso aí, né? A área útil dos ambientes, né? Ou a área projetada, desculpa, tá? Que nosso ambiente aqui, ele tá com área útil, né? Eu quero pegar a área projetada. Então eu posso pegar aqui, ó, vamos lá, vou criar um novo esquema de área, vou chamar aqui de área projetada, certo? Aí você bota uma descrição, né? Qual a diferença? A área projetada é considerada você considera as alvenarias, tá? Você considera as alvenarias como parte da área. Ou melhor, o eixo da alvenaria. Ou seja, o total da área projetada tem que ser igual à área da edificação. Vou dar um OK. Aí agora eu vou criar uma planta de área. Aí ele pergunta qual é o esquema. Ó. Então vou pegar aqui área projetada. E qual é o nível? Vou pegar o nível 0. Tá vendo? Aí ele pegou aqui, ó.
acabou de criar aqui um novo grupo de vista, tá vendo? Aí aqui, ó, tá aqui minha área projetada, nível 0. Vou apagar esse corte. Não deixa o corte aí, né? Não queria ele não, mas deixa ele aí. Vou botar aqui uma escala 1 para 50. Botar nível alto, cores consistentes. E aí você precisa fazer agora o limite da área. Aí aqui é o seguinte, turma. A gente vai, né, pegar aqui a linha, ó. Então, por exemplo, para esse ambiente aqui, deixa eu botar um TL aqui. Essa linha fica bem grossa, ó. Ele vai ficar assim, ó. Vou pegar aqui primeiro, delimitar toda a face externa, né? Da edificação, tá vendo? E aqui agora o seguinte, ó. Agora começa começa a embananar aqui, ó, porque é o seguinte, ó, por exemplo, a parede, ele fica uma lógica meio doida, mas é mais ou menos isso aqui, ó, tá vendo? Então essa parede, parte dela é do banheiro, parte dela é do quarto. Então, né, ele tem que ser considerado assim, tá? Às vezes o pessoal considera só o eixo, mas eu vou considerar, tentar distribuir bem aqui essas áreas aqui, ó. Ó, turma. Certo? Então, a gente vai construindo assim, né? E aí você observa que você não tem problema você atravessar a linha, ó, tá vendo? Ele vai ficar dessa forma aí. Aí aqui agora eu vim pra cá. Então toda a parede que é solidária aí a dois ambientes, ela fica sendo dividida, né? E detalhe, turma, isso aqui é um negócio tão sério que às vezes quando você vê propaganda de empreendimento sendo vendido, a área que o pessoal fala é a área projetada, viu? Já vi muito isso. Ah, compre apartamento com suíte, com 25 metros quadrados de suíte. Aí o cara, poxa, né, uma suíte boa. Quando você chega e vai medir, tem 17. Aí o cara fala, não, você tem 24 metros quadrados, mas é de área projetada. A área, né, a área útil é porque desconta a parede, rapaz. E aí, né, o leigo acaba às vezes se dando mal quando não tem esse conhecimento, tá? Então vou deixar isso aqui. Então aí você coloca agora o identificador de área, né? Não, aí você primeiro coloca a área, ó. Aí tá aqui, ó, tá vendo? Tá aqui as áreas, ó. Então olha só, olha, vamos ver só a diferença que ficou, né? Então olha só, ó, ó a área útil do banheiro, né? 3,60, a área projetada 4,44. A cozinha, né? A área útil 9, a área projetada 10,47, né? Ó esse quarto aqui, ó. 10,80, área projetada 12. Então o corretor, né, o marketing da empresa, ela vai dizer que seu quarto tem 12. Ela vende isso aqui, ó, em muitos casos, tá? E aí quando você, né, vai morar, você perde aqui quase 2 metros. E aí, meu irmão, até provar que Chico não é Francisco, né, o cliente já se, né, indispôs e acaba se chateando por, né, ou não conhecer aí um critério técnico. Beleza? Então é isso aí, turma. Tá?
Então, dentro do que eu tinha proposto para a gente ver hoje, a gente, né, atingiu quase tudo. Deixa eu salvar isso aqui como checkpoint, checkpoint 4. E vamos de volta para nossa ementazinha, para a gente revisar o que nós vimos e aí, né, mostrar para vocês, tá? Então, vamos lá. Então a gente, né, viu aqui como criar nível, certo? A gente ainda vai ver um pouco sobre isso, mas a gente basicamente já viu. Começamos a introduzir aqui sobre tabelas. A gente vai ver bastante a partir de agora, quase toda aula a gente vai ter. Aí vimos aqui, ó, o split face, o painting, tá? Isso aqui a gente não viu nada ainda não. Aqui também não vimos nada. Também não vimos nada. E aí eu ia falar para vocês sobre o forro, né, que nós vimos aqui. Ó, vimos um pouquinho sobre forro. Opa. E o que eu só não falei hoje, que eu tinha marcado aqui, era sobre esses subelementos de pisos, mas não tem problema não, dá pra gente trabalhar tranquilo. E aí vimos aqui a parte de ambientes, certo? Opa, deixa eu botar aqui, ó. Ambientes. Não quero selecionar tudo. Ambientes, áreas, certo? E só. E tabela de ambientes. Separador de ambiente não, beleza? Tranquilo. Bom, dúvida, turma? Alguém tem alguma dúvida? Tá tudo tranquilo aí? Oi, Renato, só uma dúvida, mas não é nem referente a isso. Pode Mas, perguntar. mas eu acho que é bem simples para passar aí. Quando eu faço a linha de corte, só fica a seta de um lado, do outro lado fica um quadradinho. Como que eu Ótimo, coloco dos dois lados? ótimo. Deixa eu te passar aqui agora. Bom, então é o seguinte. Você chamou aqui a ferramenta de corte, ó. Então todo elemento no Revit, ele é uma família, né, um tipo que pertence a uma família. Então quando você edita o tipo aqui, né, do elemento que vai representar o corte, né, ele tem aqui algumas informações aqui né, de como ele vai ser exibido. Deixa eu olhar aqui, tá? Então ele está mostrando aqui, né, esse tipo de o tipo o tipo do elemento gráfico, né, que é esse M final do corte, preenchido, enfim. Você pode editar, né? A gente pode editar como você quer que cada corte seja exibido, tá? Que é justamente esse elemento aqui, ó, esse carinha aqui, né? Então, esse carinha, você pode escolher exibir ele ou não, né? Então, quando a gente cria o corte, ó, né, ele fica assim, né? No seu caso, ó, você está dizendo que opa, ficou inclinado. Ele fica esse quadradinho aqui, tá? Então o que a gente precisa é habilitar a exibição desse elemento. Então é muito simples, ó. Você clicou aqui na linha, você vai ver que no final de cada extremidade tem né, esse símbolozinho aqui que você alterna, tá vendo? Ó? Como você quer que ele seja exibido. Ó. Então é só clicar nisso aqui, tá vendo? Você vai clicando nisso aqui que ele vai escondendo ou exibindo. Aí, né, se a gente quiser trocar, a gente teria que vir aqui e modificar esses elementos, tá? Deixa eu só modificar algum aqui para você ver. Deixa eu colocar aqui nenhum, por exemplo, ó. E colocar aqui também nenhum para todo mundo. Aí ele acaba exibindo nenhum, né? Mas se você mudar aqui, ó, para outros,
Deixa eu botar aqui como esse aqui preenchido para ver. Esse preenchido para ver. Ele já mudou daquele jeito, né? Então tá aqui, ó, extremidade da linha do corte, extremidade do final do corte. E aí você pode mostrar aqui, ó, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui preenchido na horizontal. Ah, ele já mudou aqui o sentido dele, tá? Então são esses elementos aqui. Aqui tem configuração dentro de configuração. Ó, essa aqui já é a seta, né? Que ele chama de seta aberta, né? Sem estar preenchida, tá? Aí a gente pode criar também o nosso próprio formato, né? E colocar aí na linha de corte. É isso aí. Era isso? Era isso. Perfeito, obrigado. Valeu, turma. Bom, então, para uma segunda-feira aí eu acho que tá ótimo, né? Já foi bastante coisa que nós vimos. E então eu vou encerrando por aqui, turma. Tá? Desejo a vocês aí uma ótima semana. Daqui a pouco a aula já tá lá no YouTube, certo? E fique com Deus aí, até breve. Falou, Renato. Boa noite, turma. Valeu, Valeu. Paulo. Boa noite, turma.